Olá, bom dia, né? Bom dia, boa tarde para quem está me acompanhando aqui. Eu sou o professor Rogério, vou começar aqui a conversar um pouquinho com vocês sobre os temas agora do segundo ano do ensino médio. Eu vou começar a trabalhar agora também. O primeiro tema que eu vou debater aqui com vocês é sobre a economia brasileira na história, né? Ah, mas você vai trabalhar geografia ou história? Então, geografia e história, elas se conversam como duas áreas das ciências humanas. Então, existe uma interdisciplinaridade. Então, essas matérias, essas disciplinas, elas se interagem. Elas são como uma roda dentada. Então, elas colaboram para um bom funcionamento de ambas. Eu sei que esse tema é um tema bem abrangente, ele vai do início da colonização até os dias de hoje, então vai ficar um vídeo um pouquinho mais estendido. Vou tentar colocar todos os fatos de uma forma clara, objetiva e que colabore, né? Colabore para o entendimento desse conteúdo. Então, né, antes de começar o conteúdo, já vou aqui pedir para vocês aqui que se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você está gostando do conteúdo, ou se você também não estiver gostando, dê o seu like, né? Colabore para que esse trabalho ele continue na sua ascendente, continue crescendo. E se você achar que esse conteúdo ele é interessante para outras pessoas, compartilhe, né? Compartilhar conhecimento nunca é o bastante. Então, eu vou começar aqui a apresentação para que a gente possa, né, de uma certa forma ou de outra, é, fazer com que esse conteúdo ele seja mais, né, mais bem trabalhado. Então, o primeiro conteúdo aqui é esse sobre economia brasileira. Então, como é que a economia brasileira ela foi se desenvolvendo durante a sua história? Então, a gente fala que a história do Brasil, como Brasil, ela começa em 1500, quando o Pedro Álvares Cabral colocou seu primeiro pé aqui, né, onde houve o encontro entre o europeu com os povos nativos. E a partir desse momento é que começa a história do Brasil. De uma certa forma, né, uma história do Brasil que ela pendura desde 1500 até os dias de hoje. E o desenvolvimento da economia, ela se dá a partir dessas relações de interesses, né? Então, a gente pode falar muitas coisas sobre a questão da colonização, entre outros fatores. E a economia, ele é um fator que ele é determinante para a formação de qualquer país, né? Então, a economia é ela que vai determinar o que o país ele produz, o que que ele consome e aquilo que ele vai, né, gerar de riqueza. Se essa riqueza ela é bem ou mal distribuída, aí já são outros 500 que a gente precisa fazer outro vídeo para poder debater aqui. Mas é importante ressaltar o seguinte, que o Brasil é uma das economias mais importantes do planeta. E ela começa, né, lá em 1500. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é a evolução da economia brasileira. Então, a economia brasileira, ela começa em que momento? Ela começa com o quê? Ela começa com que tipo de produção? Qual foi o trabalho que foi exercido? Né? Então, qual a modalidade de trabalho que foi exercida? Quem foram os mais beneficiados e aqueles que foram explorados? Né? Como já diz o Paulo Freire, a questão de quando você não adianta você saber com que letra que escreve a palavra uva, se você não sabe quem é que trabalha com a uva e você não sabe quem lucra com a uva. Então, nós temos que saber todos esses processos. Analisando a evolução do papel dos setores da economia no Brasil a partir do nosso PIB. Então, quais são os setores da nossa economia? Então, como esses setores eles estão se relacionando entre si ou não, né? Então, esses setores eles são fundamentais para que haja a produção do produto interno bruto do Brasil. Então, a primeira coisa que nós vamos discutir aqui é sobre o papel do Brasil nas 10 maiores economias do mundo. Então, o Brasil, ele faz parte de um grupo seleto da economia mundial, que é o grupo do G20, né? As 20 maiores economias do mundo. O Brasil também, ele é uma das maiores economias do mundo, né? Isso, se nós formos fazer um estudo bem raso, bem rapidinho, nós sabemos que o Brasil
o PIB, ele fica sempre transitando ali entre o oitavo, nono, décimo primeiro lugar na hierarquia, né, das economias mundiais. Mas, né, nós fazemos parte do grupo do G20, não do G10. Né? O G10 são as 10 maiores economias do mundo, os 10 países mais desenvolvidos, mais poderosos economicamente. O Brasil ele faz parte do G20. O Brasil é uma economia baseada na exportação de commodities. Então, o Brasil ele tem setores muito importantes na exportação de commodities, como agricultura, mineração. Nós temos uma indústria que é uma indústria não tão eficiente, não tão forte, por vários fatores que eu vou passar, assim, vou tentar passar um pouquinho o porquê que a indústria brasileira ela não tem um protagonismo tão amplo na economia mundial. E os serviços, que é um setor que vem cada vez mais ganhando notoriedade na nossa economia. E além disso, o Brasil ele possui um robusto, né, um mercado interno muito potente. E isso, de uma certa forma, atrai os interesses de países industriais, né? A China é uma das nossas maiores parceiras econômicas. E a China, ela nos encara, ela nos vê como um país onde ela vai vender, onde ela vai ter um mercado consumidor considerável, em torno de mais de 200 milhões de pessoas. Então, o Brasil é uma das maiores populações mundiais também. E nesse sentido, nessa questão do número de pessoas que vivem no Brasil, nós também temos um peso muito significativo na economia global. Então, o país ele tem um potencial enorme sobre questões energéticas também. O Brasil é um país que tem um litoral imenso. O Brasil, né, é um dos pioneiros no biocombustível. Só você pensar no programa Pró-álcool, né, e energias elétricas, no caso hidroelétricas, porque o Brasil ele tem uma grande quantidade de rios e rios que têm o potencial significativo na produção de energia elétrica, né, energia hidroelétrica, né? Então, dentro desse contexto que eu falei para vocês que o Brasil ele faz parte do G20, as 20 maiores economias mundiais, e nós estamos em um patamar de economia emergente. Então, ela está emergindo, ela está saindo de um local onde nós ainda somos considerados subdesenvolvidos, mas, né, nós estamos em um momento de emergente, né? Nós estamos emergindo. E dentro desse ponto, como eu já tinha iniciado lá atrás, o Brasil, seu produto interno bruto, ele ocupa, né, entre a oitava e a décima posição dentro do G20, né? E também o Brasil ele faz parte de um bloco econômico muito considerável, que é um bloco econômico que vem sofrendo as sanções, principalmente do novo presidente dos Estados Unidos, que eu vou citar aqui de novo o nome dele, né, que é o Donald Trump, que é o BRICS. Então, o BRICS ele vai reunir os países emergentes, como Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, e com a inclusão de outros países membros. E esses países, eles são potenciais, né? Eles estão no processo de emergência, não, de estar emergindo dentro, né, do processo econômico, principalmente na venda de commodities. Tudo bem que a Rússia hoje ela está em um processo de guerra, de interesses, né, geopolíticos. A Rússia com a Ucrânia, a China com Taiwan, mas mesmo assim esses países eles têm um potencial econômico muito considerável. E o G20 ele abrange uma diversidade muito grande de países, né? Então, hoje, os membros do G20 eles correspondem a 85% do PIB global. Então, 85% do produto interno bruto produzido todo ano, né, pelo mundo, né, ele está contido no G20, nesses 20 países mais poderosos, né, as 20 maiores economias mundiais. E 75% do comércio internacional. Então, 75% do comércio, tudo que é vendido, tudo que é comercializado no planeta, no globo, ele parte desses países, desses 20 países. Então, esses 20 países, eles também têm uma questão muito importante que abrange
uma gama de questões sobre crescimento econômico, comércio, saúde, mudança climática e desenvolvimento sustentável. Então, voltando lá no vídeo que eu gravei anteriormente sobre a questão de como nós podemos combater as mudanças climáticas. Então, não tem como combater as mudanças climáticas sem pensar em energia, sem pensar em questões das mudanças climáticas, né, e o desenvolvimento sustentável. Não tem como. Bem, então nós vamos começar aqui a trabalhar a questão dos ciclos da economia brasileira, que vai desde o século XVI até o século XX. Bem, o primeiro ciclo, o grande ciclo da história do Brasil econômico é o ciclo do açúcar. O açúcar, ele foi o primeiro artigo agrícola que vem, né, que foi introduzido pelos portugueses aqui no Brasil. O ciclo do açúcar, ele tem um período né, do século XVI até o século XVIII, que é é um grande commodity da nossa economia até os dias de hoje. Então, o açúcar, ele inicia-se a sua introdução em duas capitanias gerais, no caso, capitania de Pernambuco, que foi a capitania mais importante, né, economicamente falando, do período da colônia brasileira, e também na região de São Vicente, né, que é aqui em São Paulo. No caso, nós temos a produção açucareira em Pernambuco, no Nordeste, e aqui em São Vicente. A produção de açúcar, ela era feita em engenhos, né, no modelo de plantation, né, esse nomezinho aí em inglês, né, o plantation. O plantation, ele é baseado em três fatores, que é a questão da monocultura. Então, nós temos apenas uma cultura que vai ser a predominante, né, na economia, no caso, o açúcar. O trabalho, ele é realizado a partir do trabalho escravo, né, no trabalho de escravizados africanos e também de escravizados indígenas. E também nós temos a questão, né, do latifúndio. Então, as grandes propriedades, as grandes extensões de terras, que é um problema da economia brasileira até os dias de hoje, levando em consideração que nós tivemos o período da capitania hereditária, onde o país ele foi dividido em vários lotes e foram doados aos principais, né, ou aqueles que o rei de Portugal acreditava que eram os mais indicados. Então, no caso, esse trabalho ele foi realizado por escravizados, principalmente os escravizados africanos, eles tinham conhecimento do processo açucareiro também, principalmente no processo da moenda, da fornalha e da pulga, né, de purgar o açúcar, de tirar o líquido e deixar o açúcar branco. Então, no caso, também nós temos a questão do financiamento. Quem financiou o açúcar no Brasil foram os holandeses. Os holandeses, eles tinham acabado eles tinham acabado de sair do processo, né, de independência, e os holandeses, eles vão, de uma certa forma ou de outra, financiar esse açúcar no Brasil. Tanto é que nós temos algumas visões, as invasões holandesas no Brasil, entre outras coisas, os interesses econômicos que os holandeses tinham no Brasil, e principalmente depois da União Ibérica, que foi quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele desapareceu em uma cruzada, o trono de Portugal ele ficou vago, né? E houve uma briga de interesses onde os holandeses eles foram expulsos do Brasil e eles invadiram o Brasil, né? Invadiram a região de Pernambuco, entre outros lugares no Brasil, para implementar, né, essa produção açucareira, que foi implementada e foi bem sucedida até um certo período, né? Mas também a produção açucareira, ela também foi a responsável pela introdução de duas atividades econômicas secundárias, que eram dependentes, né, do açúcar, o tabaco e a pecuária. O tabaco, né, o tabaco é a questão do fumo, o tabaco é uma planta nativa da América, né? Então, o tabaco, para que fosse um artifício para diminuir a dificuldade do dia a dia, então se fumava para amenizar a fome, entre outras coisas. E a pecuária, pecuária para o fornecimento de carne e a questão de mão de obra, a questão da força de trabalho que era usado também nas moendas, né? E isso
né, faz com que o período açucareiro ele tenha essa grandeza dentro, né, da economia brasileira. As drogas do sertão. Então, quando a gente fala em drogas do sertão, principalmente a partir do século XVII, as drogas do sertão, ela foi um potencial econômico muito grande no Brasil, principalmente a partir da entrada dos bandeirantes para o interior, e principalmente o diálogo com os nativos, com os indígenas. Então, as drogas do sertão, elas são aqueles produtos que os nativos usavam no seu dia a dia, então tem o urucum, entre outros vários, né, várias drogas do sertão. E essas drogas do sertão, elas eram obtidas principalmente na Amazônia, durante o período colonial. E ele vai ganhar um apreço econômico muito grande, né? Muito grande na Europa e também no Brasil. Os portugueses eles vão incentivar a coleta e o comércio dessas drogas do sertão, principalmente a questão da ocupação da Amazônia. Então, os bandeirantes, né, na questão, os sertanejos, eles vão buscar esses produtos no interior do Brasil e trazer para o litoral. A mão de obra que era explorada para adquirir, né, para conseguir esses produtos, era predominantemente indígena. Então, a maior parte da mão de obra, ela era indígena. E esses produtos era de conhecimento desses povos que já usavam esses produtos há muito tempo. Então, isso faz com que esse produto ele seja muito bem conhecido e muito bem aceito, principalmente para várias funções. No entanto, né, a partir do século XVII, as drogas do sertão elas entram no processo de declínio por conta que os bandeirantes encontram algo que é muito mais lucrativo, que é o ouro. O ouro no interior do Brasil, principalmente na região de Minas Gerais, que é exatamente o que nós vamos começar a falar um pouquinho aqui, que é o ciclo do ouro. Então, o ciclo do ouro, né, quando os bandeirantes se eles entram para o interior, eles vão encontrar reservas de ouro, principalmente na região de Minas Gerais, Mato Grosso e de Goiás. Né? Então, durante o ciclo do ouro, foram construídos centros urbanos no interior do Brasil, principalmente como Ouro Preto, a antiga Vila Rica, que se tornou um dos principais centros da mineração no Brasil. Tanto é que a mineração do Brasil hoje, a maior parte do minério de ferro, entre outros minérios no Brasil, eles são extraídos da região de Minas Gerais. E principalmente também por conta de vários problemas para a colônia, para a coroa, principalmente com revoltas, como a revolta de Vila Rica, como a Inconfidência Mineira, principalmente para combater assim, o contrabando do ouro, o governo brasileiro ele transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Principalmente para facilitar a fiscalização e para conter revoltas, né? Principalmente por questões ligadas ao imposto, né? Porque a coroa portuguesa, a gente sabe que depois da União Ibérica, onde Portugal e Espanha eles se tornaram uma, com a Guerra de Independência de Portugal, e Portugal voltou a ser um país livre, então, nesse caso, houve, né, a necessidade de recolher mais recursos. Nós vamos recolher recursos aonde? Na colônia. Então, no caso, foi aumentado a pressão nos colonos sobre a produção de ouro, né? Então, tanto é que era cobrado um quinto, que é equivalente a 20% de tudo que era produzido naquele período no Brasil. Se por um acaso a pessoa não conseguisse pagar aquele montante que a coroa acreditava que seria, né, direito dela, eles poderiam provocar a derrama, que é exatamente entrar na casa da pessoa e retirar o que era considerado parte desse imposto. Com isso, foi gerado várias revoltas, a revolta da Vila Rica e Confidência Mineira, também teve a busca pelo controle do monopólio, né, da extração de ouro. Então, só um grupo queria reter para si o direito de a extração de ouro. Nesse caso, foi realizada a Guerra dos Emboabas, onde os bandeirantes eles vão lutar contra os estrangeiros, né? Quem eram esses estrangeiros? No caso, aqueles que vinham de fora do Brasil ou fora de São Paulo, né, para buscar esse ouro. Tanto é que não havia uma identidade nacional,
quem nascia aqui no Brasil não se identificava como brasileiro. Isso foi uma ideia que foi construída durante o segundo reinado. Bem, e durante a República. Bem, então, o ciclo do ouro ele entrou em declínio principalmente na década de 1760 por conta do esgotamento dessas jazidas. Então, essas reservas de ouro, elas são finitas. O ouro, ele não se renova na natureza. Então, nesse caso, né, vai começar a acontecer esse declínio. E, principalmente, né, essa época ela é considerada uma época muito rica na cultura brasileira, principalmente nas construções de igrejas, né? Então, quem já teve o prazer de ir até Ouro Preto, sabe que ali a região ela tem uma grande quantidade, um complexo de igrejas muito bem elaboradas que foram feitas naquele período. E financiou também, né, alguns artistas importantes, como o Aleijadinho, né? Então, o ciclo do ouro, ele teve essas características aí. O ciclo do café. Então, o café, ele foi um produto que ele foi introduzido no Brasil no século XIX. Então, é um produto que ele foi trazido da África, né? Ele foi trazido da Etiópia. E o café, ele vai ganhar uma grande notoriedade na economia brasileira. Então, o cultivo do café, ele começa no Vale do Paraíba, se expandiu para o Oeste Paulista. E dentro dessa produção, também foi necessário que fosse construída uma base de uma infraestrutura para o transporte, que é a questão das ferrovias. As ferrovias, elas foram construídas por um empresário brasileiro, né, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá, ele foi o precursor, né, da ferrovia. E o modelo de produção, ele envolvia também os mesmos modelos que eram realizados durante o ciclo do açúcar. No caso, a monocultura, trabalho escravo, depois o trabalho de imigrantes italianos, né? E o latifúndio. Então, isso é uma questão bem complexa, porque o ciclo do café, ele também deu a base para o crescimento do estado de São Paulo. O estado de São Paulo não tinha a mesma notoriedade antes do café, né? O estado de São Paulo, na história do Brasil, ele não tem tanta notoriedade até o início do processo do ciclo do ciclo do café. E a crise do café, ele se deu a partir de 1929 com a Grande Depressão. Eu vou voltar de novo nesse assunto, porque esse assunto é muito importante, principalmente sobre a questão do legado do café, né? E como é que o café, ele foi um, assim, um divisor de águas dentro do processo econômico brasileiro, tanto por bem, tanto por mal. Então, e o ciclo da borracha? A partir do final do século XIX, nós temos que entender que se inicia-se a produção de máquinas, né, cada vez mais sofisticadas, e no século XX, com a introdução do automóvel, era necessário que houvesse um produto muito importante que era a borracha. A borracha já era um produto conhecido pelos indígenas há muitos séculos. Então, o látex tirado das seringueiras, eles tinham uma utilização muito importante pelos indígenas. Mas a partir do século XX é que esse látex ele vai começar a ser utilizado na produção de borracha. Principalmente quando um estadunidense chamado Henry Ford, ele vai criar, né, assim, o Goodyear, desculpa, o Goodyear, ele vai criar um processo que é o processo de vulcanização, aumentando a durabilidade da borracha. Então, esse ciclo da borracha, ela teve um grande impacto no norte do Brasil, principalmente no estado, né, do Amazonas. E com isso também nós temos que pensar que aumentou a renda de um grupo social, mas também gerou muita desigualdade social também ali na região. E o declínio da borracha, ela ocorreu principalmente com a concorrência da biopirataria que os ingleses realizaram, né, levando sementes dessa planta para suas colônias na Ásia, né? Então nós temos casos de biopirataria há muito tempo. E a borracha também foi responsável pelo Brasil ele anexar o território do Acre, que não pertencia ao Brasil. Tem várias histórias sobre isso. O Acre, ele é um território que, inicialmente, ele era um território boliviano. Era um território que não eram tão povoados. Então, os seringueiros brasileiros, eles vão até a região para retirar o látex naquele local. Como era uma região que não tinha tanto apreço, houve um acordo entre o Brasil e a Bolívia. E o Brasil tinha
ele pagou uma quantia em libras esterlinas à Bolívia, tanto é que é interessante pensar em aprofundar essa questão da anexação do Acre um pouco mais para frente, mas o Acre ele foi anexado nesse sentido, teve um pagamento, e também houve a promessa de ser construída uma estrada de ferro que virou até minissérie, né, na Globo, e foi a Estrada de Ferro Mamoré, né? Tanto é que teve uma minissérie na década de 2010, se eu não me engano, que foi sobre esse período. E também, né, o Acre ele se torna uma prisão para revoltosos durante o período da Primeira República, né? Então, aqueles que foram presos durante a revolta da Chibata, eles foram enviados para o Acre, porque as condições de trabalho lá elas eram tão precárias e tão insalubres que poucas pessoas eles conseguiam suportar aquele regime de trabalho. E muitas pessoas morriam dentro desse processo. Então, dentro disso que eu falei até aqui para vocês, eu preciso que vocês entrem no comentário e respondam essas três perguntas. Qual foi o setor da economia que se destacou na maior parte da história do Brasil? Então, dentro desse processo que eu falei aqui para vocês, qual foi esse período? Qual foi o ciclo? Qual era a principal mão de obra utilizada na maior parte da história econômica do Brasil? Então, qual era a mão de obra? Quem eram esses trabalhadores? Como eram as condições de trabalho dessas pessoas? Três, as atividades econômicas eram lucrativas para o Brasil? Como um todo, quem se beneficiou com esse trabalho? Quem foi que quem se beneficiou com esses determinados ciclos? Quais foram os grupos? Então, deixa aqui no comentário para ver se, né, vocês estão pegando a questão aí da lógica do que nós estamos propondo aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dos setores da economia brasileira. Então, quais são esses setores? Hoje, né? A gente sabe que os setores econômicos, eles são, né, três, e esses setores econômicos são aqueles que realmente geram, né, os produtos que são vendidos, né, e que vai gerar, assim, o PIB brasileiro. Então, quais são esses setores? O setor número um, né, o primeiro setor, é o setor da produção de commodities. Então, nós temos a agricultura, nós temos a pecuária, nós temos a mineração e nós temos a pesca, que nós também podemos chamar de piscicultura. Então, dentro desse primeiro setor, a agricultura, ela vai produzir, né, o que nós chamamos, né, do agro. O agro é pop, o agro é tudo, né? Então, nós temos que levar em consideração que são essas commodities, como o milho, a soja, o café, o açúcar, o algodão, o cacau. Esses são os principais produtos, né, realizados a partir, né, dessa agricultura intensiva, que são os grandes latifúndios, entre outras coisas, que visam atender a demanda do mercado internacional. Então, eles não se preocupam em produzir para o mercado interno, eles se preocupam em produzir para a exportação, exportar commodities. A pecuária também é a mesma coisa, só que eles produzem carne bovina e de frango e de suínos, leite, entre outros derivados da criação de animais. E esses produtos são visando o mercado externo. Então, o Brasil também é um vasto, né, produtor de minerais, como o minério de ferro, de ouro, de bauxita, de níquel, entre outros minerais. E esses minerais também são visando a exportação. Então, o Brasil, ele ficou muito atrasado no processo industrial, principalmente devido às políticas coloniais, que eu ainda vou falar um pouquinho aqui. E a pesca, né? Aproveitando o nosso grande litoral, a grande quantidade de rios, nós somos grandes produtores de peixes. E também os peixes, hoje nós temos atividades, né, a piscicultura, que é a pesca como eu posso dizer, em certos reservatórios de água. Então, se cria, assim, se constrói criadores, né, criadouros, e esses criadouros, eles são os responsáveis para a produção desses peixes, principalmente de peixes comerciais, como a tilápia, entre outros. E ele visa também o mercado exterior. Ó,
vai pegando as dicas. Então, a maior parte da produção agrícola do Brasil não é visando o mercado interno, é visando o mercado externo. E o setor secundário. Então, a partir, né, principalmente a partir do final da monarquia, nós temos um período de surto industrial, quando se inicia-se uma industrialização tímida, principalmente com a chegada de imigrantes, principalmente italianos aqui em São Paulo. Então, no caso, nós temos uma indústria de transformação, que é a indústria que nós temos a questão de transformar artigos em, né, matéria-prima em outros produtos, no caso, a produção de automóveis, eletrodomésticos, produtos químicos, alimentos processados, bebidas, tecidos, entre outros. A construção civil, né, que cada vez está ganhando uma maior notoriedade na economia brasileira, principalmente pela questão da verticalização, né, das cidades, aqui principalmente aqui em São Paulo, né? Então, a construção e também a construção de infraestruturas. A indústria petroquímica, né? Depois que o Brasil ele descobriu a reserva de petróleo no litoral, o famoso pré-sal, né? O Brasil ele investiu muito na produção, assim, investiu muito, mas ainda nós não somos autossuficientes na questão do refino do petróleo e na geração de produtos derivados do petróleo. A indústria siderúrgica, que teve seu início lá com Getúlio Vargas, né, com a Siderúrgica Nacional, que depois foi criada a empresa Vale, né, a Vale do Rio Doce, que foi privatizada durante o governo Fernando Henrique, né? Então, nós também temos essa produção, né, de, né, empresa siderúrgica. E energia, questão das hidrelétricas, o potencial energético que o Brasil tem, questão de energia eólica, solar, uso de energias térmicas, né? Então, também a questão de pesquisas sobre a energia com hidrogênio verde, entre outras energias renováveis que ainda são, né, ainda estão engatinhando, mas são fundamentais para o segundo setor do Brasil. A indústria de celulose e de papel. Aqui é que o negócio começa a ficar complexo, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de celulose, né, de papel. E o papel, a gente sabe que ele é produzido a partir das árvores. Então, o Brasil parte do desmatamento e também de uma prática que é uma prática bem contestada, que é a prática de você eh, usar muito, assim, uma extensão muito grande de terras para a produção de eucalipto. Então, o eucalipto para a produção de papel. Então, o papel, ele também é uma fonte considerável da nossa indústria, mas pode ser também um ponto a ser debatido. Aí nós vamos falar um pouquinho do desenvolvimento do segundo setor aqui no Brasil. O Brasil, até o século XX, até 1929, o Brasil ele era predominantemente agrário. O Brasil ele vivia do café. Tanto é que havia políticas públicas que ajudavam os produtores de café. Só que o Getúlio Vargas, quando ele chega no poder em 30, assim, a questão do café já era questionado por alguns setores na economia brasileira, porque o café ele recebia tanto benefícios e outros setores não, principalmente a indústria, né? A gente sabe que um dos principais fatores que faz um país ele ser considerado é, desenvolvido é a sua capacidade produtiva industrial. Então, nesse caso, a partir de 1930 até 45, o Getúlio Vargas, por conta da crise de 29, que acabou, né, com o setor que já vinha cambaleando, né, já vinha tropeçando, que é o setor do café, o Getúlio Vargas ele joga a pá de cal. Ele limita a produção de café, ele começa a ele começa a incentivar a indústria no Brasil, né, investimento na construção de infraestrutura, como ferrovias, estradas, hidrelétricas, entre outras coisas. A imigração, né, então a imigração europeia e asiática, ela traz com novos conhecimentos e traz também o processo de industrialização aqui no Brasil. E com isso o café, ele começa a perder espaço, quer dizer que ele vai deixar de ser um ponto muito importante na nossa economia? Não, mas ele é um ponto, né, que começa a entrar em declínio e questionamento. Principalmente a questão, essa imagem é uma imagem muito forte, e durante o governo Getúlio Vargas, uma forma de diminuir a oferta de café
o Getúlio Vargas ele incentiva a queima de café. Houve a incineração do café em vários lugares no Brasil, como uma forma de diminuir a sua oferta para que, né, fosse o preço do café ele ganhasse novamente uma força considerável. E, né, o resultado da transição, que foi o crescimento urbano, né? Então, a questão da introdução da siderurgia, a questão de indústrias automotivas, a produção de alimentos, né? Então, os italianos vinham com uma grande força a partir da geração de indústrias alimentícias, como a produção de macarrão, banha de porco, entre várias coisas que vão, né, iniciar o processo de uma indústria alimentícia. E a mudança social, que é a transição do café para a indústria, ela significou uma reestruturação na nossa sociedade, principalmente aumentando a força de trabalho urbana, né? Então, a população urbana ela começa a crescer cada vez mais. Dentro desse contexto, o Brasil ele se torna uma das maiores economias industriais na América Latina. A gente sabe que por conta de vários problemas, isso porque o Brasil, durante a colônia, o Brasil havia leis que proibia a introdução de qualquer indústria no Brasil. Porque os produtos industrializados, eles teriam que vir de fora. Então, o Brasil ele importava muito produto industrializado. É mais ou menos o que nós vivemos no dia de hoje, só que hoje não tem uma lei que proíbe isso. Mas a indústria nacional ela é muito sucateada, né, por várias questões, falta de incentivo, falta de tecnologia, entre outras coisas. E o setor terciário, que é a questão dos serviços, então, comércio, serviço financeiro, educação, saúde, transporte, turismo e hospitalidade, tecnologia da informação e serviços profissionais, né, profissionalizantes. Então, nós temos toda essa gama, né, do terceiro setor que ele trabalha. Tanto é que hoje o terceiro setor, ele é uma parte considerável da nossa economia, né, a questão do comércio, principalmente comércio varejista e tá aviãozinho, né? A questão do varejo, também tem a questão dos serviços financeiros, como bancos, corretoras, entre outras coisas, educação, as instituições de ensino privado, não público, privado. Saúde, né? Nós sabemos que hoje o Brasil é um país que tem uma grande rede, né, particular de saúde, o transporte público ou privado, né, que também gera uma economia muito forte. O turismo, como o Brasil é um país que tem uma variedade climática muito grande, a sua biodiversidade, questão de praia, interior, muitas coisas geram o atrativo para o turismo. A questão da informação, a questão do TI, né? O Brasil é um país ainda que tem um déficit muito grande na produção, né, na formação de profissionais relacionados à tecnologia da informação, por vários motivos, né? Porque hoje nós vivemos um mundo a internet das coisas, e nós precisamos muito desses profissionais. Esses profissionais, eles são formados, mas não formados na quantidade ou na especificação que o mercado ele exige. E também tem a questão dos serviços profissionais, como consultoria, advocacia, professores, né? Então, eu como professor, eu sou um membro do terceiro setor, então é bem interessante pensar nesse terceiro setor com um pouquinho mais de carinho. Bem, então, o que seria, né, a divisão internacional do trabalho? Então, dentro desse processo, nós temos a divisão do trabalho, que é um tipo de organização, de uma diretriz, que ela determina principalmente a partir do comércio internacional e da globalização, o mundo cada vez global, ele tem processos, tem formas como nós vamos realizar essa forma de divisão. Então, nós temos o trabalho clássico, a divisão do trabalho clássica, que envolve, né, no caso, onde os primeiros se especializaram na produção de bens manufaturados, né, alta tecnologia, enquanto os últimos se concentraram na produção de commodities. Então, o Brasil, ele entra nessa questão do commodities, né, então, quanto Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, entre países europeus e que estavam no processo de industrialização, o Brasil se especializou muito na produção de commodities, de matéria-prima. Então, a nova DIT, né, no caso, o surgimento da globalização, nós temos a fragmentação, né, dessa produção.
né, que iniciou lá com Ford, com o Fordismo, depois com o Taylorismo, o Toyotismo, que houve a especialização do trabalho e a divisão do trabalho, principalmente na produção, né, de eletrodomésticos, de automóveis, entre outras coisas. E com isso, né, os países vão começar a ter vantagens e vão buscar uma competitividade, né? Por exemplo, né, que nós falamos aqui muito sobre a questão da produção de eletrônicos nos Estados Unidos e também no Japão, né? Então, a montagem desses equipamentos. E na América Latina, nós somos apenas montadores desses produtos. Isso, né, a gente pode também voltar ali na década de 70, na década de 80, que o Brasil havia uma legislação criada pelos militares, que era nada mais, nada menos do que a reserva de mercado. Então, o que era essa reserva de mercado? Essa reserva de mercado era quando o Brasil ele tinha uma reserva do mercado para a indústria brasileira. Então, nós buscávamos produtos lá fora, televisores, rádios, videogames, entre várias coisas, nós trazíamos para o Brasil e faziam cópias descaradas, né? Então, nós tínhamos empresas como a CCE, a Gradiente, e isso, né, vai acabar a partir do ano de 1991, quando o nosso caro Fernando Collor de Mello, ele abre o mercado às empresas internacionais. Isso leva à tragédia, porque a indústria brasileira ela copiava, ela não gerava tecnologia. E isso vai gerar, né, vinha produtos importados muito mais baratos e muito mais eficientes, acabando com a nossa indústria, né? Isso é um, isso é um probleminha aí. E o DIT de tecnologia, que é quando hoje nós estamos falando da quarta revolução industrial, quando nós temos um processo cada vez mais científico, um processo cada vez mais autônomo. Hoje nós falamos em inteligência artificial, né? A inteligência artificial hoje é uma ferramenta muito importante na produção de tudo, né? Desde de artigos científicos, entre outras coisas, a inteligência artificial ela é algo que não tem como voltar. E essa questão, né, do DIT, ele resulta principalmente, né, na interdependência global, né? Então, no caso, nós temos a independência, uma economia depende da outra. Então, os países que são baseados no DIT clássico, ele depende daqueles que são do DIT da nova DIT e também da DIT de tecnologia, né? Então, existe uma interdependência dentro desse processo. E isso interfere no PIB. Então, como é que nós temos a questão do PIB brasileiro? Como que o PIB brasileiro ele é composto, né? Então, ele tem a parte do primeiro setor, que é 5% do PIB, então inclui atividade como agricultura, entre outras coisas. 20% dele é a partir do segundo setor da indústria, né, que engloba toda aquela parte de construção civil, engenharia química, tudo. Então, é 20% desse PIB. E 75% do nosso PIB é correspondido pelo terceiro setor. Então, comércio, serviços, transporte, turismo, entre outras coisas. Então, quando houve a questão da pandemia de Covid-19, o terceiro setor ele foi o mais afetado, principalmente com a questão dos lockdowns, entre outras coisas. Por quê? Porque não havia como realizar essas atividades de serviço. Então, o PIB brasileiro foi muito afetado por conta dessa questão também. E o PIB ele é correspondido dessa forma aí no Brasil. Então, quais são os desafios, né, para os setores da economia? No caso do primeiro setor, as mudanças climáticas, como se relacionar com o desmatamento, né? Então, a questão de você expandir as terras produtivas de uma forma onde não ocorra a degradação do meio ambiente, a competitividade. Então, nós sabemos que o Brasil hoje ele é um país que ele está sofrendo muito com a política protecionista de alguns países, principalmente países europeus, tanto é que houve um episódio muito desagradável no início do ano, que foi a questão do Carrefour, né? O Carrefour, assim, o presidente do Carrefour, ele fez uma fala preconceituosa contra a carne brasileira, isso gerou um problema diplomático maluco, né? Muito grande, e isso, né, é um dos problemas aí que o primeiro setor, ele deve, né, ele tem que ultrapassar. Os desafios do segundo setor.
do caso, a desindustrialização, que o Brasil ele vem passando, né? Então, hoje a produção industrial no Brasil, ele tem que ser novamente ativada, mas ativada com questões tecnológicas, eficiência na produção, né? A questão de você também, um ponto que eu vou falar no final, mas é importante, a valorização da mão de obra, buscar inovação, investimento em tecnologia, na produtividade, agregar valor aos seus produtos, né? Então, fazer com que esses produtos sejam eficientes e com preço acessível. E a infraestrutura, que é o calcanhar de Aquiles no Brasil, desde quando nós somos Brasil, que é a questão, né, de transporte. No Brasil, nós ainda insistimos em transporte ineficientes, principalmente o transporte rodoviário. Ele não é eficiente. O Brasil ele tem que investir em transportes eficientes, que seriam ferrovias, hidrovias, né, dutovias, né, que é o transporte de dutos, né, por duto. E isso é de suma importância. Um país que ele não tem uma, uma rede de infraestrutura bem organizada é um país que ele perde muito tempo e desperdiça grande parte da sua produção. E o terciário, na questão da informalidade, né? A gente sabe que o informal é um dos maiores problemas no Brasil, principalmente por conta de vários discursos que vêm atacando a questão das leis trabalhistas, né? Então, a informalidade hoje é algo muito gritante no nosso país. A questão da educação e qualificação, a maior parte da nossa mão de obra no Brasil, ela não é qualificada para alguns cargos que estão sobrando no mercado, né? Enquanto a grande massa mesmo, ela vai trabalhar em trabalhos, né, considerados subtrabalhos, né? Então, subocupações, trabalhos que não exigem tanta qualificação, mas também são trabalhos que não são tão valorizados assim. E a desigualdade, né, de acesso a serviços essenciais, como a saúde, a educação, que impacta no desenvolvimento social e econômico. Então, vamos lá, educação, falar do meu, né, do meu mundo. A gente sabe que a educação no Brasil ela não é considerada como um investimento, ela é considerada como um gasto, né? Então, quanto mais nós ficarmos patinando nesse modelo que a educação não é investimento, é gasto, nós não vamos formar profissionais que possam, né, desenvolver dentro desse mercado produtivo cada vez mais competitivo um, um modelo de produção eficiente, né? Então, isso é latente, isso é algo que, né, não tem como nós adiarmos ainda. Então, incentivar a ampliação da educação, isso é qualificar professores, melhorar a estrutura, a questão de número de estudantes por sala, várias coisas voltadas a isso. A questão da saúde também é predominante, a questão de valorizar alguns setores da saúde que não são tão, que são, até os dias de hoje, sofrem muito preconceito, principalmente a questão da saúde mental, né? Terapias, entre outras coisas que são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo, de uma forma social e econômica. Sem educação e sem saúde, não tem como você desenvolver uma economia eficiente, moderno, não tem como. Então, quais são os nossos desafios? Então, os nossos desafios, eles exigem políticas públicas eficazes, né? Então, política pública de Estado e não de governo, aí é que mora o X da questão. Não defendo aqui eu vou dizer aqui que esse meu vídeo, mesmo eu dando algumas estocadas em algumas coisas, né, algumas alfinetadas, a minha intenção não é ser um vídeo político, mas é um vídeo de conscientização. Então, dentro dessa questão de políticas públicas de Estado, é que as políticas públicas, principalmente educação deveria ser um tipo de política pública que deveria ter um olhar muito, né, muito carinhoso no nosso país, porque não tem os países que se desenvolveram, que têm um mercado, uma produtividade eficiente, eles passaram muito tempo investindo em educação. Nós temos o Japão. O Japão ele foi destruído na Segunda Guerra Mundial. E hoje o Japão ele é um dos principais países
né, nesse sentido de tecnologia. Por quê? Porque o Japão investiu em educação mesmo. Questão de ética, questão de cidadania, questão de responsabilidade, de empatia, entre outras coisas. Não tem como. Educação não é apenas ensinar teoria, mas a prática também, né? Então, isso, nós temos esse desafio muito grande. Para isso, formando pessoas mais conscientes, empáticas, resilientes e olham para o futuro de uma forma onde ele tem um lugar que ele vai se destacar dentro da sociedade e não não pensar em uma profissão que é apenas para o seu próprio sustento, mas algo que te faz ter um significado, né? Então, a inclusão, né, dentro de um processo produtivo significativo do país, né? Lógico, dentro da característica de cada um. Então, incentivo, quebrar esse ciclo de ignorância, né? Então, nós precisamos incentivar as pessoas a estudar e não a não estudar, como nós vemos em vários momentos na nossa história, como nós estamos vendo hoje, né? Então, se nós não realizarmos isso mesmo, nós vamos continuar nessa areia movediça durante muito tempo, né? E pode ser que nós não acabamos com ela. Bem, então com isso aqui eu estou concluindo esse vídeo, como eu falei para vocês ali no começo, esse vídeo ele tendia a ser um pouquinho mais extenso, mas, né, tem que passar por todos esses processos da economia brasileira. Então, vou deixando aqui meu muito obrigado. Respondam as perguntas que eu coloquei aí nos comentários para que eu consiga ver aonde esse meu conteúdo ele está atingindo as pessoas. É, Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu like, né? Então, levando em consideração que o debate ele tem que ser de uma forma respeitosa, onde não ataque-se a pessoa, mas se ataque o discurso. Então, sei que as minhas falas, assim, eu sou professor de humanas. Professor de humanas, ele tem essa visão mais crítica do que está acontecendo. E é isso aí. Bem, então, muito obrigado. Até a próxima e vamos continuar aí.